Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal e hoje eu estou retornando uma série de vídeos que faz tempo que eu não publico. É a série O Contexto, quando a gente pega um texto e interpreta e analisa o que aquele verso está falando dentro do seu contexto. Aliás, se você quiser acompanhar outros vídeos dessa série, já temos vários, eu vou deixar o link da playlist aí na descrição para você acompanhar. E o verso que nós vamos analisar hoje está em 1 Timóteo, capítulo 4 e o verso 12, que diz assim, acompanha aí comigo. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Muito bem. Qual é a questão aqui? Bom, o propósito dessa nossa série é apresentar para você o que certos versos, que muitas vezes são interpretados de uma forma, às vezes até mesmo pregadores, pastores, trazem sermões utilizando determinados versos, mas quando a gente analisa esses versos dentro do contexto, o significado daquele verso é outro. E este é o propósito desta série, né? Da série O Contexto. A gente analisa o que o verso está falando dentro ali do seu contexto, qual seria a interpretação correta desse texto. O que acontece nesse verso que nós lemos aqui é o seguinte, eu já vi muitos pregadores trazendo mensagens, especialmente para jovens, utilizando esse verso, dizendo que, no sentido de para os jovens não desperdiçar a sua mocidade, para os jovens aproveitar o tempo, para que os jovens se esforcem em servir o Senhor enquanto ainda são jovens e assim por diante. Por que dá esse sentido? Por causa da expressão ninguém despreze a tua mocidade. Parece que é um conselho de Paulo para Timóteo para que ele não desperdice a mocidade dele, para que ele não jogue fora a mocidade dele. E tendo esta interpretação, muitos acabam pegando esta ideia e trazendo sermões aí especiais para jovens, falando para os jovens, então jovem, olha, tá vendo? Não joga fora a sua mocidade não. Muito bem, não é este o sentido do texto. Não é nesse sentido que Paulo está falando para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Não é um conselho para Timóteo a fim de que ele não desperdice a mocidade dele. Primeiro, porque Timóteo não está desperdiçando a mocidade dele. A gente já viu desde o primeiro capítulo da carta de Paulo a Timóteo, que é uma carta para ele, Paulo falando que ele foi um jovem, está sendo um jovem muito útil, muito fiel aos caminhos do Senhor. Essa ideia de não desperdiçar a mocidade pode ser utilizada porque nós temos outros textos nas Escrituras que dão base para isso. Esse texto aqui é que não pode ser usado para isso. Por quê? Porque é tirar o texto do contexto e dar ao texto uma interpretação que não foi o que Paulo estava intencionando. E você já vai entender o que é que Paulo estava falando. Mas caso você queira incentivar os jovens para que eles busquem o Senhor na sua juventude, para que eles não joguem fora a sua juventude, você pode usar outros textos, como por exemplo, Eclesiastes, né? Se você for lá para Eclesiastes, capítulo 12, você vai ter o quê? Capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aqui sim, o autor está incentivando a aproveitar a mocidade, buscar o Senhor enquanto ainda é jovem. E ele vai fazer o contraste com a velhice, porque depois que nós nos tornamos velhos, idosos, já não dá para fazer tudo aquilo que nós poderíamos fazer para o Senhor enquanto ainda somos jovens. Tá? Aí sim, Eclesiastes capítulo 12, verso 1, você pode usar nesse sentido para que os jovens não joguem fora a sua mocidade, para que não desperdicem o seu tempo de jovem. Mas 1 Timóteo 4 e 12 não pode ser usado nesse sentido, porque aqui é outra ideia. E eu vou explicar para você o que é que significa e você vai ver como é gostoso, como é bom quando a gente entende o que o texto está realmente falando, porque traz uma compreensão muito maior e profunda do que realmente o escritor estava falando. Olha lá, veja aqui, ó.
ninguém despreze a tua mocidade. Primeiro você tem que entender o contexto. Contexto é o quê? São os versos anteriores e posteriores onde o texto está incluído, aquele versículo, né? No caso da carta de Paulo a Timóteo, essa primeira carta, Paulo está instruindo Timóteo para que ele colocasse em ordem determinadas coisas que estavam acontecendo nas igrejas onde Paulo tinha fundado. Paulo passava pelas cidades, fundava a igreja, depois ele ia para outros lugares. Então, Paulo está instruindo Timóteo para que ele colocasse em ordem algumas questões ali na cidade de Éfeso. É só você ver 1 Timóteo capítulo 1, do verso 3 em diante. E aí é que está a questão. Olha, já estamos formando aqui o pano de fundo para você entender direitinho esse verso. Timóteo ainda era um jovem. Ele deveria ter aí, conforme os estudiosos, entre 20 e 30 anos. Talvez dentro dessa faixa de idade. Ele estava inserido em uma cultura, em uma sociedade onde jovens não tinham muita voz, né? Jovens não tinham muita consideração, principalmente dos mais velhos. Quando Paulo dá essa missão para Timóteo, instruir a igreja em Éfeso e corrigir algumas coisas, instituir doutrinas, ensinar, inclusive, como deveria ser feitas as reuniões, como deveria ser feito o trabalho, né, dos pregadores, como deveria ser instituído os diáconos, os bispos e organizar todo o sistema doutrinário da igreja ali em Éfeso. Timóteo era um jovem. Como é que os mais velhos poderiam reconhecê-lo como autoridade? Então é nesse sentido que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, você vai lá, você vai colocar essas coisas que eu estou te passando, você vai ensinar a igreja e ninguém deve desprezar a tua mocidade. Ou seja, ele está falando que Timóteo era jovem e que talvez algumas pessoas poderiam questionar esta falta de experiência de vida em Timóteo, por ele ser jovem, e poderiam não querer ouvir o que Timóteo estava falando, não querer aceitar os ensinamentos de Timóteo. E então Paulo fala, ninguém despreze você porque você é jovem. Vai lá, fala, ensina e ninguém vai poder desprezar você. E a sequência do verso nos mostra isso. É como se Paulo estivesse falando assim, olha, se você for fiel, se você for um padrão, se você for um modelo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, ninguém vai poder desprezar o que você vai falar, mesmo você sendo considerado jovem. Esta é a ideia do texto. Quando Paulo está falando, ninguém despreze a tua mocidade, Paulo está falando para Timóteo que ele iria falar para pessoas de mais idade, pessoas idosas, e que eles não iam desprezar o que ele estava falando por ele ser jovem, se ele se tornasse modelo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, Paulo está falando, seja um jovem irrepreensível, seja um jovem do qual ninguém tenha acusações, e então ninguém vai desprezar o que você estará falando. Inclusive, quando a gente vai para 1 Coríntios, olha que interessante, é muito bom você olhar outros textos, né? 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, e no verso 10, olha o que Paulo está dizendo para a igreja em Corinto. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. Paulo está falando para a igreja receber Timóteo e que ele não esteja assustado, não esteja intimidado entre eles, mas aqui era para eles recebê-lo com muito amor. E Paulo continua, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. E olha o verso 11 aqui. Paulo agora aconselhando a igreja em Corinto. Ninguém, pois, o despreze. Por que Paulo está falando para ninguém desprezar Timóteo? Exatamente porque Timóteo era um jovem. Porque Timóteo estava dentro de uma sociedade, como eu falei no início, onde apenas as pessoas idosas é que tinham autoridade para falar. E Timóteo
sendo esse auxiliar de Paulo, levando essas doutrinas e às vezes até correções para a igreja, as pessoas poderiam desprezá-lo por ele ser jovem. E aqui Paulo está falando agora para a igreja, ninguém o despreze. Ele poderia ter colocado, ele é jovem, mas não despreze o que ele vai falar. Mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. E agora nós vamos para Tito. Tito capítulo 2 e o verso 15. Olha o que Paulo diz aqui para Tito. Lembrando que Tito o contexto da carta de Tito é bem parecido com o contexto da carta de 1 Timóteo. Por quê? Porque Paulo também está instruindo Tito. Assim como Paulo deixou Timóteo em Éfeso para colocar em ordem algumas coisas, Paulo deixa Tito na ilha de Creta, também para fazer a mesma coisa. É só você ver Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. E o que ele vai falar no verso 15? No capítulo 2 e o verso 15. Diz essas coisas, Paulo está falando, você vai lá colocar as coisas em ordem. Diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Veja que está dentro do mesmo sentido, né, do que Paulo está falando para Timóteo. Ali em Timóteo, que foi o texto que é o texto que estamos analisando hoje. Quando Paulo fala, ninguém te despreze, é porque havia essa possibilidade de algumas pessoas quererem desprezar Timóteo, como também Tito, né? Por eles estarem colocando em ordem, corrigindo, repreendendo problemas dentro das igrejas, Timóteo em Éfeso e Tito em Creta. Então Paulo está falando, olha, ninguém te despreze. E no caso de Timóteo, eu espero que você tenha entendido, então, que aqui em 1 Timóteo 4 e 12, ninguém despreze a tua mocidade, não significa necessariamente um conselho de Paulo para que Timóteo não desprezasse a sua juventude, mas sim para que ele se animasse, para que ele tivesse coragem de passar aquelas lições, aqueles ensinos, e que as pessoas que iam ouvi-lo não iam desprezá-lo porque ele era jovem, se ele se tornasse o quê? Padrão dos fiéis. Se ele fosse alguém irrepreensível, ele poderia falar tranquilamente porque ninguém teria autoridade para desprezá-lo só porque ele era jovem. Espero que você tenha entendido mais esse verso da nossa série O Contexto, e é realmente maravilhoso quando a gente lê o texto e entende o que de fato o texto está dizendo. Nós temos também links aí na descrição, tanto para a nossa playlist de outros vídeos como esse, e também para você acessar o nosso curso, nosso site. Espero você nas próximas aulas, e Deus te abençoe e até lá.